diabo tem gente para trabalhar para ele em todo lugar, mas Deus também tem. É loucura nossa pensar que Deus é apanhado de surpresa em alguma situação. Deus sempre antevê. Deus prevê e antevê. Então Deus coloca as pessoas certas, nos lugares certos, na hora certa, para o plano certo. Tudo que Deus faz, ele faz seguindo um grande projeto. Não só na visão mínima, mas na visão macro de todos os projetos que ele tem para o seu povo. Nós precisamos confiar que Deus sempre vai agir na hora certa para executar a sua vontade, exercer o seu domínio e fazer com que nós sejamos vitoriosos. A palavra de Deus nos diz que Deus nos conduz sempre em triunfo em todas as coisas. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva, estamos nas nossas lições bíblicas de escola dominical, nesse terceiro trimestre de 2024. Estamos estudando o currículo dos jovens, dos adultos, aliás, e hoje vamos estudar a lição de número 10, do dia 8 de setembro de 2024. Dia 8 de setembro de 2024 é o Dia Nacional de Missões. Nós sabemos que uma igreja que não faz missões, ela não é igreja. A escola bíblica dominical também precisa estar empenhada na obra missionária. Então, comemore esse dia, exerça algumas atividades voltadas para este dia e que a mão de Deus conduza a sua vida de forma poderosa pelos caminhos da obra missionária. Então, lição 10, dia 8 de setembro, Dia Nacional de Missões. O título da nossa lição é O Plano de Livramento e o Papel de Esther. O Plano de Livramento e o Papel de Esther. O texto áureo está em Isaías, capítulo 64 e versículo 4, que nos diz o seguinte: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Deus sempre trabalha para aqueles que esperam nele. Verdade prática nos diz que nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. É claro que Deus permite situações adversas sobre a nossa vida justamente para nos ensinar, justamente para nos levar a confiar nele. E confiança só é possível desenvolver a partir de um relacionamento. Se nós não nos relacionarmos com Deus e não percebermos a ação de Deus sobre a nossa vida em qualquer momento, em qualquer circunstância, nós não vamos realmente confiar no Senhor. Então, é nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. A palavra-chave da nossa lição é livramento. Deus sempre tem livramento. E a leitura bíblica em classe da nossa lição está em Esther, capítulo 4, versículos 5 ao 17, e o capítulo 5, versículo 1 ao 3, e o versículo 7 e o versículo 8, que nos diz o seguinte: Esther, capítulo 4. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. E saindo o Ataque a Mardoqueu, à praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei, pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Suzã para destruir, para mostrar a Esther e lhe a fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu.
Então Esther disse a Ataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás da casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se achem em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as moças também assim jejuaremos, e assim iremos ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Esther capítulo 5. Sucedeu, pois, que ao 3º dia Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se dará. Então respondeu Esther e disse: minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. O que nós entendemos de forma rápida nesse texto: Deus preparou Esther para aquele momento. Os judeus não sabiam, o rei Assuero não sabia, nem Amã sabia o que ele iria planejar depois que soubesse que Mardoqueu não se curvava diante dele. Mas Deus sabia. Deus sabia. Eu vou repetir para você entender. Os judeus não sabiam, Mardoqueu não sabia, o rei Assuero não sabia, nem Amã sabia o que ele ia planejar depois que falassem com ele que Mardoqueu não se curvava diante dele. Mas Deus sabia. Deus age no tempo, na história, nas épocas, para fazer cumprir os seus propósitos. Eu costumo dizer que Deus, às vezes, vai colocando peças no terreno de forma aparentemente aleatória. E nós olhamos para aquilo que Deus está fazendo e parece algo do acaso. Mas Deus sabe exatamente o que ele está fazendo. Nada do que Deus faz é sem propósito. E foi assim que Deus fez. Deus valeu-se da destituição de Vasti, fez com que Esther ascendesse ao trono, e Deus iria usar a rainha Esther para livrar o seu povo. Na verdade, a história está escrita diante do Senhor. Quando a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e é eternamente, não quer dizer que Deus esteve no passado, está com a gente hoje e estará com a gente no futuro. Quer dizer que Deus está no passado, está no presente e está no futuro. Quando o Senhor disse para Moisés: olha, diga que o eu sou te enviou, Deus não era, é e será. Deus é no passado, é no presente e Deus já é no futuro. Deus está em todas as estações, em todas as épocas e em todos os tempos ao mesmo tempo.
justamente porque ele é Deus. E Deus já conhecia tudo que ia acontecer. Estava preparando todas as coisas para dar livramento ao seu povo. Quando nós confiamos nisto, quando nós acreditamos realmente nisso, a nossa vida, não só a vida cristã, mas a nossa vida cotidiana se torna mais simples, porque nós agimos hoje a partir daquilo que nós vivemos no passado e que estamos vivendo agora. Deus age no passado, no presente e no futuro a partir daquilo que ele é. Então Deus sabe colocar cada situação no seu devido lugar. A nossa falha muitas vezes é não orar a Deus e buscar compreender em Deus o que Deus realmente é para a nossa vida. A nossa falha, às vezes, é oscilar o ânimo, o propósito, diante das adversidades que aparecem. Às vezes nós até seguimos num propósito, mas quando as adversidades aparecem, nós oscilamos. Nós somos movidos por emoções. E quando as nossas emoções são agitadas, quando as nossas emoções são balançadas, quando o vento vem e assopra, nós oscilamos. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro também era movido por emoções. E ele olhou para Jesus, estava no barco, uma tempestade, Jesus andando sobre as águas. Pedro olhou para Jesus, as emoções dele estavam agitadas. E ele fala, se é o Senhor, me permita ir ter contigo. Mesmo com as emoções agitadas, ele tomou a decisão certa. E ele foi ao encontro do Senhor andando por sobre as águas. Mas o vento assoprou, ele sentiu o vento. Ele já tinha sentido o vento antes. Ele sentiu o vento novamente, as emoções foram agitadas e ele começou a submergir. Jesus o salvou. Mas ele andou por sobre as águas. Nós precisamos entender o seguinte, Deus nos proporciona situações para nós andarmos por sobre as águas. Então, quando o vento bate no nosso rosto, nós precisamos só entender, eu já estou andando por sobre as águas. Então, é só continuar. É só não permitir que a circunstância à nossa volta abale as nossas emoções e interfiram no nosso propósito. Deus estava agindo, colocou Esther no trono e estava tudo certo. É claro que a tristeza de Mardoqueu, tudo isso que aconteceu, tinha que acontecer mesmo. Porque, afinal de contas, o ser humano não é uma pedra. Nós temos emoções. Porém, Deus já estava agindo para livrar o seu povo. Primeiro ponto da nossa lição, o perigoso plano e o temor de Esther. O perigoso plano e o temor de Esther. Primeiro parágrafo, lamento, choro e compadecimento. O nosso escritor, ele nos propõe que Mardoqueu não estava apenas querendo chamar a atenção de Esther. Não era uma ceninha, não era algo que ele estava fazendo para chamar a atenção da sua prima, que agora estava reinando. Seus sentimentos eram sinceros, assim como de todos os judeus da província, diante da ordem de matança emitida pelo rei. Era real. E as pessoas que viram a situação perceberam que aquilo não era uma cena. Mas também era preciso que a rainha soubesse de tudo o que se passava. Até porque a rainha Esther também seria atingida pela lei. O rei assinou a lei. A rainha era judia. Então ela também seria atingida. O rei não ia conseguir retroceder a lei para livrá-la. Não ia conseguir. Porque, como já falamos aqui em diversas aulas, era a lei dos médios e dos persas, que não se podia revogar. Olha só, compartilhar os nossos sentimentos com pessoas certas é necessário e nos faz bem. Compartilhar os nossos sentimentos com pessoas certas. O nosso problema é que às vezes nós queremos compartilhar os sentimentos com pessoas erradas. Os nossos problemas é que às vezes queremos levar os nossos sentimentos para as redes sociais. Ah, acordei hoje me sentindo triste, me sentindo chateado. Meu irmão, procure seu pastor, vai conversar, procure um psicólogo. As redes sociais não é um ambiente de você ficar exteriorizando todos os seus sentimentos, né? Com qual objetivo? Esther também corria risco. Então, ela era a pessoa com a qual Mardoqueu realmente precisava compartilhar os seus sentimentos. Compartilhe os seus sentimentos com pessoas que compartilham com você das mesmas bênçãos e também dos mesmos riscos, porque as pessoas que não compartilham não vão entender. Segundo parágrafo do primeiro ponto, um obstáculo real. Um obstáculo real estava acontecendo, não era uma história, não era uma proposta. Havia realmente um grande obstáculo
Esther respondeu a Mardoqueu, lembrando-lhe que a lei não permitia que qualquer pessoa, ou homem ou mulher, fosse ao palácio sem ser chamada pelo rei. Embora Esther fosse esposa, os medos e os persas, e geralmente todos os reis, tinham esta lei. Ninguém podia entrar diante do rei sem ser chamado. Isso para evitar algumas coisas que eram programadas, que eram armadas contra o rei, para tirar a vida do rei, algumas conspirações, esse é o termo. Isso era para evitar conspirações contra o rei. Ah, mas Esther era rainha, mesmo assim. A rainha também podia conspirar contra o rei. Então, se a pessoa entrasse diante do rei sem ser chamada, a guarda real do rei, a guarda pessoal do rei, matava a pessoa na hora. Só dava aquele tempinho ali para ver se o rei ia estender o cetro ou não, mas ele matava a pessoa na hora. Se o rei não estendesse o cetro, ele morria ali naquele lugar. A pessoa ou se não morresse naquele lugar, né, era retirada dali se fosse uma situação pacífica, mas se o rei não estendesse o cetro, a pessoa era retirada e a sentença era uma sentença de morte. Ou seja, Esther não estava dando uma desculpa, dizendo, eu não posso te ajudar, e dando uma desculpa frajuta, como a gente diz em Minas Gerais, esfarrapada. Esther estava mostrando para Mardoqueu que havia um obstáculo real. Terceiro parágrafo, autoritarismo e morte. E eu quero destacar aqui tão somente que decisões arbitrárias produzem muitos inimigos. Ao que tudo indica, Amã, ao que tudo indica não, né? É claro, é nítido no texto. Amã era arbitrário. Amã não soube lidar com os privilégios que o rei tinha lhe concedido de ser o segundo no trono. Ele não soube lidar com isso. Amã era arbitrário e, com certeza, ele levantava muitos inimigos. A prova é que, quando a gente lê o texto inteiro do livro de Esther, a gente vai perceber que, quando o rei manda prender Amã, chegam os camaradas e falam pro rei, rei, né, assim, não querem falar nada não, né, mas, lá na casa de Amã tem uma forca, e ele preparou a forca para Mardoqueu. Olha só, ele tinha também inimigos, por causa dessas suas atitudes arbitrárias. E aí a gente sabe, lá no final da história, que o rei falou, não, pega Amã e leva e enforca Amã e seus filhos na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então, nós precisamos ter cuidado com o autoritarismo. O líder, ele precisa saber a hora de ser democrático, autocrático, burocrático. O líder precisa ter essa sensibilidade, mas nunca ser um líder autoritário. Afinal de contas, nós somos colocados para liderar, principalmente quem lidera o povo de Deus, todo líder, mas principalmente o povo de Deus, nós somos colocados para liderar em favor do povo. Deus não dá autoridade para nós exercermos sobre as pessoas. Deus nos dá autoridade para nós exercermos em favor das pessoas. Segundo ponto, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas.
Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Mardoqueu convence Esther, primeiro parágrafo, confiando na providência divina. É claro que, como já falamos aqui, o nome de Deus não é citado, mas Mardoqueu confiava na providência divina. Ele fala, ó Esther, se você não puder... É claro que Esther também não estava dando desculpinha. Esther, quando ouve, ela fala, ó, realmente tem aí um impeditivo, tem uma barreira, tem aí um obstáculo. E Mardoqueu convenceu Esther. Mardoqueu não se contentou com a resposta de Esther. Ou seja, ó, nós vamos morrer, minha filha. E fique sabendo que você não vai ser livre. Porque você também é judia, embora seja mulher do rei. Mas, ó, Amã não sabia disso. Então, quando ele fez o edito, ele já envolveu você também. A expressão socorro e livramento doutra parte virá, revela que Mardoqueu confiava em Deus acima de tudo. Repito, embora o nome de Deus não é citado, mas ele confiava em Deus acima de tudo. Mardoqueu sabia a que povo ele pertencia, o Deus que ele adorava, e ele sabia que havia uma promessa de Deus sobre esse povo. Uma coisa que nós precisamos entender é que, às vezes, nós esperamos o recurso vir de uma parte. Você já parou para perceber que às vezes nós tentamos ensinar Deus a fazer? Deus, olha, eu estou precisando da sua ajuda. Me ajuda, Senhor, mas por que o Senhor não faz desse jeito? Nós precisamos entender que Deus vai enviar socorro. De alguma parte Deus vai enviar socorro. Às vezes não é de onde nós vemos. Às vezes os nossos olhos estão obscurecidos. Até porque Deus pode fazer, a Bíblia diz isso, além daquilo que pedimos e muito mais do que pensamos. Então nós só precisamos confiar. Ó, eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho uma promessa de Deus, eu sei que Deus vai fazer, eu estou andando no caminho certo, estou no centro da vontade de Deus. Irmão, não tem como dar errado. Faz certo que dá certo. Disse isso aqui na aula passada. Não tem como dar errado. Ó, tem uma promessa, estou no centro da vontade de Deus, estou confiado no Senhor, estou inteiramente dependente dele e estou vivendo a minha comunhão com Deus. Vai dar certo. Nós é que nos desesperamos. Ah, mas eu achei que era ali, eu achei que era essa pessoa que ia me ajudar, eu achei... Não. Vai no caminho certo. Confie, confie. Eu falo que, por algumas vezes, Deus já me permitiu passar por isso. Entrar no caminho tendo a convicção que é a direção de Deus. E no meio do caminho a gente bate aquela dúvida. E aí, meu Deus, as coisas não estão acontecendo. E aí, Deus não fala nada com a gente também. A gente só precisa seguir em frente. A gente só precisa lembrar o seguinte: eu entrei na porta certa, na hora certa, eu entrei direcionado pela pessoa certa. São os discípulos, em Mateus capítulo 14, que Jesus os impeliu a entrar no barco, obrigou a entrar no barco e falou com eles: atravesse para o outro lado do mar da Galileia, porque eu vou para o monte passar um momento de oração. E os discípulos foram impelidos pelo Senhor, eles não queriam.
Se fosse deixar a vontade deles, eles iam com Jesus para o monte. Aí eles vão para o monte, vão para o barco, atravessam e o barco estava longe a muitos estádios da terra, diz Mateus no capítulo 14, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Meu irmão, a gente precisa entender que mesmo quando Jesus nos impele, nos obriga, nos empurra para aquela situação e a gente tem certeza que está no centro da vontade de Deus, a gente precisa entender que o vento contrário vai acontecer. E aí foi a situação que eu citei agora há pouco, que Jesus veio andando por sobre as ondas. Eles não estavam fora da vontade de Deus, eles não estavam desviados, eles estavam impelidos pelo Senhor. Então, quando o Senhor te impelir para uma situação, vá, porque Deus vai te guardar. Quer uma outra palavra? É o momento que o Espírito de Deus pegou Jesus e levou para o deserto. Uau, o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto? Tem deserto que a gente vai conduzido pelo Espírito de Deus. Agora, sabe o que é pior? Ele levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Esse foi o objetivo. Não parece uma loucura? O Espírito de Deus, imagine, o Espírito de Deus te levar para o deserto e te levar para ser tentado pelo diabo. Mas a gente precisa entender que toda vez que a gente entra no deserto, levado pelo Espírito de Deus, toda vez que a gente é provado, tentado, mas conduzido pelo Espírito de Deus, a vitória é certa. É só uma questão de tempo. E a gente vai perceber que Jesus, no final daquela situação, os anjos o serviam. Então, nós não podemos deixar a nossa fé oscilar. Nós precisamos ter certeza, eu estou no centro da vontade de Deus. E é isso que eu preciso fazer. Quando a dúvida vier, quando o vento soprar, eu só preciso estar no foco certo. Segundo parágrafo do segundo ponto. Primeiro Deus, depois o homem. Esther convenceu-se de que precisaria agir. Antes de tudo, porém, era preciso chamar a Deus para que a dirigisse e lhe desse graça diante do rei. Esther falou: ok, então, meu tio, o meu primo, ok, eu vou entrar diante do rei. Agora coloca esse povo para jejuar. Porque depois que a gente clamar a Deus, meu irmão, depois que a gente clama a Deus, Deus abre o coração do rei. Eu sempre digo o seguinte: quer alcançar favor diante dos homens? Clame a Deus. É só você olhar para a história de Ana. A Bíblia diz que Ana se demorou diante do Senhor. E ao demorar diante do Senhor, ou seja, o primeiro culto acabou, ela ficou. O segundo culto acabou, ela ficou. O terceiro culto acabou, ela ficou. E aí, quando ela se demora diante de Deus, Eli passou a observar-lhe o movimento dos lábios. Às vezes nós queremos despertar a atenção das pessoas fazendo contatos. Como é que é? Tem um termo que a gente usa, network. Eu preciso de chegar nesse lugar e eu tenho uma pessoa que pode me colocar. Eu vou fazer um network. Irmão, na vida espiritual não tem network. Nos projetos de Deus na nossa vida, esquece esse negócio de network. Eu vou bajular um pastor porque ele vai me ajudar. Esquece esse trem, pelo amor de Deus. Se você quer que as pessoas te observem, faça como Ana, se demore diante do Senhor. E ao demorar ela diante do Senhor, ele está ali, ó, sentado na cadeira, na coluna do templo, olhando. Aí acabou o culto, todo mundo foi embora, ficou a mulher lá. Essa irmã ficou. Aí encheu o templo de novo. Aí todo mundo vai embora. Parece que é a mesma irmã que ficou. Aí o culto acaba e enche o templo de novo. Aí depois o povo vai embora. A mulher ficou de novo. Peraí, que mulher é essa? Aí Eli passou a observar o movimento dos lábios. E foi a palavra de Eli que decretou a bênção de Ana. Eli falou com ela: vai-te em paz. É claro, né, que ele achou que ela estava bêbada, enfim. Mas ele falou: vai-te em paz e seja-te feito conforme a tua petição. Se nós queremos despertar a atenção dos homens ao nosso favor, e muitas vezes a gente sabe quem pode nos ajudar, não é verdade? Muitas vezes a gente sabe, fulano de tal é que pode me ajudar. E o fulano, o abençoado, não ajuda. O que nós precisamos fazer? Orar. Nos demorar perante o Senhor. E Deus desperta a atenção das pessoas em nosso favor. Foi isso que Esther entendeu. Falou: meu tio, quer saber? Eu vou entrar diante do rei. Antes de Esther procurar o rei, os judeus deveriam buscar a Deus. Eu vou entrar diante do rei. Quer saber? Põe esse povo para orar. E eu também vou orar. Olha só, ela não falou põe o povo para orar sozinha. Ela falou: eu e as minhas moças, nós vamos orar e jejuar, fazer a mesma coisa. E eu vou entrar. Se morrer, que morra. Se for para morrer, a fala de Esther é justamente assim, ó: depois que nós orarmos, eu vou entrar diante de Deus e vou orar, perecendo, pereço, ainda que não é segundo a lei. E perecendo, pereço. Ou seja, ora, porque debaixo de oração nós vamos entrar, debaixo de jejum nós vamos entrar. E se é para perecer, então eu vou perecer, mas eu vou fazer. Terceiro parágrafo do segundo ponto. Confiar em Deus não é
tentá-lo. Através do jejum, os judeus pediam a intervenção divina para que o rei aceitasse a presença de Ester e ela alcançasse o que pretendia. Então, o que os judeus estão querendo? Que Deus abra o coração do rei. Que Deus mova o coração da autoridade. A Bíblia diz que Deus, ele move o coração do rei. Mesmo confiando, Ester estava disposta a morrer. Foi o que nós acabamos de falar. Perecendo, pereço. Nós não devemos tentar Deus. Nós devemos ter uma visão definida. O que nós queremos? É aquilo que Deus quer também? Então pronto. Então nós oramos, jejuamos. Porque tem gente que quer algo que Deus não quer, aí ele começa a orar. Vou orar e jejuar para Deus me dar. Irmão, é da vontade de Deus? Você já tem essa sensibilidade de saber? Eu sempre falo o seguinte, a minha esposa, a Gilmara, a Gil, fala, meu bem, às vezes você ora, e um dia desse eu estava orando, falei, Deus, faz depressa. Ela fala, meu bem, eu acho que está precisando de você orar para Deus fazer depressa. E sempre que eu oro assim, Deus faz. Por quê? Gente, pensa só, se não for uma questão de espiritualidade, é uma questão de inteligência. Ó, eu estou no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. O que eu estou precisando é algo que vai me abençoar, mas é algo também que vai contribuir com o crescimento do reino de Deus, vai glorificar o nome do Senhor e é da vontade de Deus. Meu irmão, vai contribuir com o reino de Deus, vai glorificar o nome do Senhor e é da vontade de Deus, aí você pode orar, Deus, faz depressa. Deus, faz depressa. Por quê? Porque Deus vai fazer. Porque é da vontade de Deus, vai contribuir com o crescimento do reino e vai glorificar o nome do Senhor. Irmão, Deus vai fazer depressa. E aí, esse é o fato que estava acontecendo aqui. Terceiro e último ponto da nossa lição. O plano. Ester entra à presença do rei e propõe o banquete. Primeiro parágrafo, prudência, preparação e ação. Ester não vai com muita sede ao pote. Ester vai com tranquilidade. Ester, como diz, vou usar um termo aqui que a gente usa para os mineiros, né? Eu sou mineiro, fala que o mineiro é quietinho, ele vai comendo pelas beiradas. Ester não chega na primeira fala, não, esse amã aí, ó, esse homem que o senhor confiou nele, você é um miserável. Calma, vai devagar, irmão. Ester foi, o rei fala com ela, minha filha, pede até metade do reino. É claro que o escritor diz aqui que isso não era assim algo literal, né? Mas pede até metade do reino. Ele fala, não, a única coisa que eu quero é que o senhor vai no jantar lá em casa. Mas só isso? Tem 30 dias que o senhor não me chama. E aí eu precisava do senhor, mais de 30 dias já. Vai no jantar lá em casa? Vai no jantar lá em casa. Olha a simplicidade de Ester. Vai no jantar lá em casa. Leva o seu primeiro-ministro. Leva a mãe. Eu quero preparar um jantar pro senhor. Eu imagino que o rei falou, rapaz, essa mulher me ama mesmo. Ela veio cá, arriscou a vida dela só para me convidar para um jantar. É claro que havia todo um plano, né? Dentro da vontade de Deus. Ester se preparou espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Depois de 3 dias de jejum, pôs a sua veste real e foi ao pátio interior da casa do rei, diante do salão onde o trono ficava. Sua conduta nos ensina como devemos ser precavidos para tomar atitudes importantes que podem impactar o nosso futuro. Esses dias, estava conversando até com o Felipe, que está aqui gravando comigo e falando com ele. Tudo que nós vamos fazer é uma questão de inteligência e, claro, uma questão espiritual. Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos gerar um ambiente. Precisamos gerar um ambiente. Não é ser hipócrita, não é falar que quer uma coisa e está querendo outra, mas gerar um ambiente. Às vezes nós queremos coisas em Deus e que nós não geramos o ambiente. Ontem a gente conversava sobre isso. Nós precisamos gerar esse ambiente. Olha o que Esther fala. Fala, ó, principal, para gerar esse ambiente, Mardoqueu, a primeira coisa que eu preciso é orar. Orar. Nunca gere um ambiente sem antes orar. O nosso problema é que a gente quer gerar um ambiente estruturando, fazendo, bordando, pintando, deixando tudo bonitinho, mas sem orar. Quando nós oramos primeiro, nós temos a direção. Então, em Deus, nós precisamos gerar um ambiente. Na igreja, precisamos gerar um ambiente. E este ambiente é gerado primeiro em oração. Oramos, jejuamos. Aí depois Esther foi lá, se perfumou, tomou banho, vestiu a sua veste real, foi para o pátio, para o salão onde ficava o trono do rei. Ou seja, Esther faz o dever de casa. Ela faz o caminho certinho. Ela gera este ambiente. Além de tudo, ó, por outro lado,
Prudência e precipitações podem levar a prejuízos irreparáveis. Às vezes é uma prudência, não, imprudência. Às vezes não é pecado, foi só uma imprudência. Às vezes foi uma precipitação, não era a hora, não era a hora. Como eu faço para não ser imprudente e nem precipitado em relação às coisas de Deus? Orar e jejuar, buscar a direção de Deus. Uma vez uma irmã, talvez eu já citei isso aqui em outras aulas, né? Uma irmã falou comigo assim, pastor, eu estou orando a Deus em um propósito, Deus não me respondeu nada ainda. O que eu faço? Eu falei, nada. A senhora está orando para Deus. Deus não respondeu. E a senhora quer que eu responda? Se Deus não te respondeu, não faça nada. Prudência, imprudência e precipitação atrapalha, nos faz perder as bênçãos de Deus. Ah, pastor, mas Deus falou comigo que era para fazer. Mas ele falou que era para fazer agora? Era a hora de fazer? Não se precipite. Pastor, mas eu não estou entendendo direito se é para fazer ou não. Então não faça. Não seja imprudente. Não faça sem ter a compreensão exata do que Deus quer, porque senão não vai dar certo. Então imprudência e precipitação realmente pode atrapalhar. Segundo parágrafo do terceiro ponto. Estendendo o cetro. Como era incomum alguém se apresentar diante do rei sem ter sido chamado, Assuero logo perguntou o que estava acontecendo. O que é que tens, rainha Esté? Ou qual é a tua petição? Até a metade do reino se lhe dará. Já falamos isso aqui incisivamente, ninguém podia entrar, porque o rei podia acreditar que era uma conspiração contra ele e a guarda pessoal do rei matava a pessoa na hora. Esther entrou, há mais de 30 dias o rei não a chamava. Ela entrou, e é claro que a gente tem que ler o texto, mas não pensar só no texto, pensar em todo o formato da trama da história, né, que está acontecendo. Esther tinha jejuado, tinha orado, tinha vestido as vestes reais, tinha se banhado. Então existe todo um cenário, não é um cenário armado, mas toda uma situação gerada. Quando o rei olhou para Esther, amando Esther, vendo a situação que estava acontecendo, ela de banho tomado, de veste real, ela como se dizendo, minha rainha, o que está acontecendo? Você sabe que ninguém pode entrar aqui assim. O que tens? Qual que é a tua petição? Porque você só pode ter vindo arriscando a sua vida dessa forma por uma razão muito importante. Qual é a tua petição? Fique tranquila que até a metade do reino se lhe dará. E aí, com certeza, quando a guarda real ouviu isso, a guarda real se detém até que houvesse uma ordem contrária do rei. E o rei, então, estende o cetro para a rainha Esther. O rei estendeu o cetro para ela, ela tocou na ponta do cetro. Eu já preguei algumas vezes sobre o livro de Esther. Isso é maravilhoso, é magnífico, sabe? Se você pensar nas lições espirituais que isso tem, você entrar diante de Deus em oração, em jejum, para fazer as suas petições dentro da vontade de Deus. E o nosso Deus, que é o nosso rei, estende também o cetro. Mas não era só o rei estender, ela tinha que tocar na ponta do cetro. E quando ela toca na ponta do cetro, estava dizendo o seguinte, eu estou submissa à sua vontade, recebo o seu favor e sou alvo da sua misericórdia. Então o rei atendeu a rainha Esther. Terceiro e último ponto da nossa lição, em sintonia com Deus. As circunstâncias narradas no livro de Esther nos permitem dizer que ela, em seu coração, estava em plena sintonia com Deus. Mesmo o rei se prontificando imediatamente a atendê-la, Esther agiu com cautela. A gente pode pensar, mas Esther é besta demais, né? Na oportunidade de ter metade do reino, se ela tivesse metade do reino, ela podia não ser morta, mas ela não está pensando só nela, ela está em sintonia com Deus. Quem está em sintonia com Deus não pensa em si mesmo, pensa no povo de Deus. Quando nós pensamos no povo de Deus, a nossa vida também é salva. Esther estava em sintonia, ela tem a oportunidade de ter a metade do reino, mas ela fala, não, eu quero só um jantar, eu quero só um jantar. E ela faz o primeiro jantar, a gente vai perceber isso estudando, né, as demais lições. Ela faz o primeiro jantar, aí acaba aquele primeiro jantar. Esther, o que você quer, minha filha? Você, não, foi só para jantar. Mas eu quero um pedido, sim. O senhor pode voltar para jantar amanhã de novo? E traz a Amã novamente. Essa história é linda. Eu imagino que a Amã foi embora pensando, eita, agora eu mato esse povo miserável, Mardoqueu sai do meu caminho e minha vida agora vai ser assim, matar judeu e almoçar de noite com o rei na casa da rainha.
Ele sai daquele segundo jantar achando que estava abafando, como diz o nordestino do nosso querido Brasil, né? Achando que estava se amostrando. E a maldade do seu coração ia ser manifesta diante do rei. Que nós tenhamos essa sensibilidade com Deus e trilhemos o caminho do centro da sua vontade para a glória do seu nome. Deus te abençoe. Obrigado pela sua audiência aqui conosco mais uma vez. Um grande abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores. E até a semana que vem, em nome de Jesus.